Eu queria que vocês falassem um pouquinho de Paulo Freire, né? Que vocês tiveram lá, Paulo Freire ali do mundo afora, o intelectual estrangeiro mais citado nos Estados Unidos, um dos mais citados na área de humanas do mundo, entre os 3 mais citados, com uma relevância enorme neste mundo da pedagogia, como pensador da educação. E aí eu pergunto a vocês, né, se vocês tiveram algum acesso a algum debate desse tipo com os professores de lá. Bom, a gente atravessa um oceano inteiro para ver Paulo Freire do outro lado do mundo, né? Que é a hora que, isso na faculdade, a gente, numa das aulas, acho que foi num dos módulos lá que a gente fez, Paulo Freire estava estampado, as ideias dele estavam estampadas nas nossas aulas. Então, e assim, não, eu sei que vocês já conhecem, mas, né, a gente acredita muito nisso, e você vê que realmente tem fundamento e tem uma prática, há uma disseminação das ideias de Paulo Freire na educação finlandesa também. Há essa discussão. Eu tive contato com um grupo da Hungria que também tinha mencionado Paulo Freire, e então você vê que realmente nós temos pessoas de grande relevância no Brasil e que as ideias, o pensamento atravessam, né, os limites do país e são colocadas em prática. São colocadas em prática, claro, adaptado ao contexto, então, atendendo às características, às demandas daquele contexto, mas elas estão lá. E isso é importante. A gente viu que não era para agradar o grupo de brasileiros que estava ali. Não, acredita-se muito naquilo mesmo. Estuda-se aquilo, né? Estuda-se as ideias e acredita-se naquelas ideias e se coloca, e muita coisa é colocada em prática. Quando você vê isso, vê alguns pensadores, principalmente Paulo Freire, era o mais evidente, mas estamos lá. Bruno, você sentiu um pouco disso lá também, Bruno? Também, foi. E assim, é interessante ressaltar, eu trago uma experiência pessoal, né? Eu comecei a dar aula em 2007, quando eu entrei na faculdade. Faltava muito professor de química, eu tenho mãe e irmã pedagoga, esposa pedagoga, então na época eu já tinha uma ideia da docência. Comecei a dar aula em 2007, eu fui para a Finlândia em 2015, eu fiquei 8 anos dando aula sem ler Paulo Freire, né? Sendo muito sincero. Eu fui conhecer Paulo Freire para além das frases de final de estar supervisionado e final de slide, na Finlândia. A primeira vez que eu li Pedagogia do Oprimido, eu li como um livro emprestado pela minha professora lá na Finlândia. No segundo dia... Foi em inglês, Pedagogia do Oprimido, foi na época. Então, a primeira vez que eu li foi na Finlândia. Eu falei assim, gente, sempre tive um olhar para o estudante, mas me faltava embasamento teórico e técnico também, né, para isso. E para mim foi transformador, assim, ver que aí que eu fui ver a dimensão de Paulo Freire efetivamente também. Tá? Isso aí confesso, sem problema algum, acho que todos têm essa condição. No segundo dia de aula apareceu um slide de Paulo Freire na tela, né? Logo no segundo dia, né? E eles usam muito, né? Igual a Elisângela falou, conversou com o pessoal da Hungria. Eu tive contato aparecem muitos grupos lá na Finlândia, né? A gente estava em grupo de brasileiros e a gente teve contato com outros grupos. No grupo da República Tcheca que chegou lá, eles foram lá para entender como a Finlândia aplicava a pedagogia de Paulo Freire. Esse foi o objetivo deles ao chegar na Finlândia. Olha para você ver, um pensador, um pesquisador, um profissional brasileiro, o pessoal de outro país vai para a Finlândia para aprender como aplica-se a pedagogia desse pensador, desse pesquisador. Um brasileiro. Claro. Brasileiro. Vamos então tentar entender um pouco como é que funciona a prática, enfim, da sala de aula, né? Eu acho que no Brasil há 2 reducionismos muito comuns de Paulo Freire. O primeiro é de quem não gosta, tende a não gostar, e aí faz críticas que sem a menor leitura, nem entendem bem o que significa Paulo Freire, né, com frases esdrúxulas. E há um outro reducionismo possível, às vezes até de quem gosta, de quem tem um certo alinhamento, mas que o reduz
a criticidade ou a problematização, e aí vai para a sala de aula, às vezes, e vai problematizar o mundo, né? E vai tornar o mundo mais crítico. Isso é muito importante na formação dos estudantes, mas continua com o mesmo modelo de ele falando e os 40 alunos ouvindo. Então, existe uma certa incoerência no sentido de que não há exatamente ali uma educação mais emancipadora, uma educação... Vou trazer aqui o que eu acredito que sejam pilares de Paulo Freire: autonomia, diálogo, a problematização, que, claro, é importante, entre outras questões, né? Uma educação mais amorosa, uma educação mais de uma relação mais dialógica entre educando e educador, um respeito maior à subjetividade do estudante. O estudante deve ter mais voz, né? O educador mais um mediador do conhecimento. Bom, e aí Paulo Freire realmente, ele não, na minha compreensão, ele não está muito presente na sala de aula brasileira ainda, na prática, né? Mas em outros países está. É claro que Paulo Freire não foi o único a pensar isso. Eu até tirei aqui dos meus livrinhos, eu tenho uma versão do Pedagogia do Oprimido, que é um orgulho meu, que é da minha mãe. Ela assinou esse livro em 79, minha mãe teve 2 encontros breves com ele como sindicalista do serviço social na época da ditadura, e foi emocionante para ela. Minha mãe conta que ela foi a responsável por convidá-lo para ir fazer um debate. Ela foi a São Paulo e foi a primeira vez que ela chegou na frente de uma pessoa e ela não conseguiu falar. E minha mãe é falante, extrovertida, e aí ele percebeu, ele falou: olha, quando eu encontrei um fulano de tal, falou o nome de um russo, que ela não lembra bem, quando eu encontrei ele, eu também fiquei sem fala. E aí ele foi super gentil, eles conversaram bastante, e ele foi a Belo Horizonte ajudar no ciclo de debates lá do Serviço Social. Pois bem, como é que é essa educação como é que é a sala de aula da Finlândia? Que história é essa de que o professor não é mais o único que fala com 40 ouvintes, que há uma autonomia maior do estudante e que o professor vai para essa função do mediador? Como é que funciona o dia a dia da sala de aula na Finlândia?